Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé. Este é um momento precioso para nós quando podemos comunicar a palavra de Deus até você, onde você estiver. E hoje eu quero deixar aqui um abraço e minha oração também pelos taxistas que nos acompanham, nos ouvem, e também os caminhoneiros. Nosso grande abraço onde você estiver nos acompanhando nesta manhã. Nosso programa hoje roga as bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre o seu trabalho neste dia. Tenham o cuidado de não praticar as coisas ou as obras de justiça diante dos homens apenas para serem vistos por ele. Jesus narra este texto em Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus evidentemente presumiu que seus discípulos se engajariam nas práticas comuns, das práticas boas da vida, como doação, oração, jejum. E estas obrigações que são preciosas na nossa comunhão com Deus, a oração, por exemplo, como um meio de graça, a doação como a forma de amarmos o nosso próximo e o jejum como a forma de santificarmos a nossa vida e nos prepararmos para as lutas deste mundo. Jesus nos mostra que esses princípios, eles devem seguir um padrão que venha glorificar a Deus e não você se tornar um religioso com o coração cheio de hipocrisia, fazendo estas coisas sem a piedade, sem o amor, sem o temor de Deus, meramente para ser visto pelos homens e ser aplaudido pelos homens. Nós sabemos que a religião pura e verdadeira é aquela que olha para Deus com a sinceridade do coração, pratica estes atos piedosos, mas sem perder a verdadeira motivação deles, que é buscar uma vida de comunhão profunda com o Senhor. O primeiro exemplo que Jesus deixa aqui para nós é a doação. Isso porque muitos fariseus naquele tempo faziam esse tipo de esmolas exatamente para serem vistos pelos homens e para receber galardão humano, ou seja, a vanglória dos homens. Então Jesus diz que devemos fazer isso motivados pelo amor e pela misericórdia, e não para parecermos bons religiosos dentro da sociedade. Senão nós estamos buscando glória para nós mesmos, e essas práticas devem ser para tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. O outro exemplo que Jesus nos deixa aqui é o exemplo da oração. Devemos orar não para fazer alarde, não para sermos vistos pelos homens, mas devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao nosso Pai que está em secreto. E Deus, o nosso Pai que está em secreto, que vê em secreto, nos recompensará. Ou seja, a oração é para a nossa comunhão com Deus e não para sermos elogiados pelos homens. E Jesus nos ensinou uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, onde nós voltamos os nossos olhos para Deus antes de buscarmos qualquer uma das nossas necessidades. E a outra prática também ensinada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, é a prática do jejum, que também deve ser executado no sentido de arrependimento, no sentido de autodisciplina, no sentido de preocupação com a nossa vida espiritual e ter um momento de oração e de comunhão com Deus, e não para sermos vistos pelos homens e termos aparência de piedade, apenas uma aparência externa. Na verdade, a piedade, ela deve acompanhar a vida de todo aquele que teme a Cristo e anda na sua presença. A piedade é uma comunhão, com Deus, uma comunhão secreta, motivada pela humildade, motivada pelo temor de Deus. E a piedade, ela precisa de ter esta motivação de um coração sincero, cheio do temor de Deus e que deseja crescer em comunhão com Deus e não
ser visto pelos homens como um bom religioso. Que Deus nos livre destas coisas que distorcem o verdadeiro sentido da religião cristã. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.